Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sede bem-vindos todos vós os que, mais longe ou mais perto, fazeis parte dessa Assembleia celebrante na Igreja Paroquial de São João Batista de Guidões. Iniciamos a Semana Santa, ou melhor dito, esta semana tem vários nomes: Semana Santa, Semana Maior, Semana de Trevas, Semana de Paixão. Nesta semana nós celebramos os principais mistérios da nossa fé. Quinta-feira Santa, 3 acontecimentos importantes: a última ceia, o sacerdócio e o mandamento novo do amor. Na sexta-feira, a Paixão do Senhor. No sábado, o sábado será o dia do grande silêncio da Igreja e à noite celebraremos a Vigília Pascal. Domingo, a Páscoa do Senhor. Hoje celebramos o Domingo de Ramos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que, para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado, tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, porque me abandonaste? Meu Deus, porque me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confiam no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Meu Deus, porque me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, ser como um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonaste? Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, porque me abandonaste? Meu Deus, porque me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E, quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual creis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado.
Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes, os sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livre agora, se o ama, porque disse: eu sou o Filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Um deles correu a tomar uma esponja, a embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: deixa lá, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Em Dia de Ramos, nós recordamos aquele acontecimento ocorrido uns dias antes da Paixão. Jesus entra na cidade santa de Jerusalém
aclamado por uma multidão que estende as capas no chão, que estende ramos e grita: Hosana, Hosana, ao filho de David. Centremos a nossa atenção, em primeiro lugar, em Jesus. Jesus vai montado num burrinho, como diz um dos profetas: eis que vem ao teu encontro, Israel, o teu rei, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E Jesus poderia ter ido a cavalo, mas vai montado num jumentinho. E isto tem a sua simbologia. Os reis de Israel sempre fizeram questão de, em tempos de paz, montarem um burrinho, um burro. Só em tempo de guerra é que os reis de Israel montavam a cavalo para comandar o exército. Em tempo de paz, o seu transporte era um burro. Ora, ao escolher um burrinho, Jesus pretende dizer isto: eu sou o Rei da Paz. Eu sou o Rei da Paz. Depois temos uma multidão delirante que grita, que se comprime, que estende as capas no chão, que estende ramos. Uma multidão delirante. E qual é a postura de Jesus? Silêncio. E eu diria que o dia de Ramos foi o dia do grande silêncio de Deus. Em dia de Ramos, Jesus fala 3 vezes, 3. De manhã cedo diz aos discípulos: olhei, e a tal sítio encontrareis um jumentinho preso, trazei-mo. Se o dono vos disser alguma coisa, respondei: o mestre precisa dele, mas não tarda em devolvê-lo. Depois Jesus atravessa pelo meio daquela multidão, em silêncio tumular. Quebra o silêncio pela segunda vez. Quando alguém do meio da multidão diz: ó mestre, manda calar os teus discípulos, Jesus responde: se eles se calarem, as pedras falarão. E depois novo silêncio. Jesus passa a tarde no templo, a vaguear pelo templo, a contemplar aquele templo. Mas mais do que isso, a contemplar os corações. E vai quebrar então ao fim da tarde o silêncio para dizer: de tudo o que estáis a ver, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus passa aquela tarde em completo silêncio no templo, a contemplar sobretudo os corações daqueles que se mascararam para ir ao templo. É que aqueles que o aclamaram: Hosana, Hosana, ao Rei de Israel, são os mesmos que, como ouvíamos no texto do Evangelho, gritam: à morte crucificam. São os mesmos. E por isso Jesus passa a tarde a contemplar aqueles corações mascarados. E por isso ele está em silêncio. O silêncio de Deus é sempre sinónimo da sua ausência. E são tremendos os silêncios de Deus. O silêncio de Jesus em dia de Ramos é sinónimo de silêncio. De silêncio. E por isso é que ele não fala. Ora, agora queria lembrar-vos o seguinte. Lembrar-vos 2 coisas. Primeira, e desde já aqui fica o nosso agradecimento à Trofa TV. Na próxima semana, o Tríduo Pascal e Domingo de Páscoa não serão celebrados nas paróquias. Ou melhor dito, vão sendo celebrados em paróquias diferentes, mas à porta fechada, como hoje, e com transmissão pela Trofa TV. Na Quinta-feira Santa, nós teremos a missa vespertina da Ceia do Senhor, às 21 horas, transmitida da Igreja de Santiago de Bulgado. A seguir-se-á um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu não sei se disse, estaremos
nós, os 4 párocos. Na sexta-feira, o ofício de leitura e laudes na Igreja Paroquial de São Romão de Coronado, às 10 horas. Ainda na sexta-feira, celebração da Paixão do Senhor e adoração da cruz na Igreja Paroquial de São Romão, às 15 horas. No Sábado Santo, o ofício de leituras e laudes da Igreja Matriz Santiago de Bolgado, às 10 horas. Vigília Pascal da Noite Santa, na Igreja Nova de São Martinho de Bolgado, às 21 horas. Domingo de Páscoa da Ressurreição, a transmissão da missa da Igreja Paroquial de Alvarelhos, às 11 horas. E, como é de conhecimento geral, e o Notícias da Trofa ainda o disse na última edição, nós vamos, nas nossas 8 paróquias, ter o compasso no domingo de Páscoa. Um compasso diferente, com carrinhas, em São Martinho acho que são jipes, um compasso diferente, mas será o anúncio da Páscoa da Ressurreição. Ao longo da semana, nas transmissões, os párocos depois irão dizendo certamente como é que vão fazer nas suas paróquias. Nas minhas paróquias, nas minhas, Guidões, Alvarelhos, Covelas, vai ser assim. Às 9 da manhã sairá a carrinha, levará um CD com uma mensagem minha, não, as campainhas a tocar, depois a mensagem, campainhas a tocar. Nos cruzamentos e entroncamentos a carrinha parará, rezar-se-á oração, que se rezava habitualmente nas casas, no compasso, e a seguir o Pai Nosso continua por aí adiante. Ora então, às 9 horas, o compasso sairá da Igreja de Alvarelhos, os sinos tocarão a festa, dará a volta. Quando acabarem Alvarelhos, os sinos tocam a festa, e quando ouvirem o segundo toque, a festa de Alvarelhos, já sabem, a cruz vem a caminho de Guidões. Em Guidões, os sinos tocarão a festa, a carrinha sairá, dará a volta. Não me perguntem a que horas chega, porque eu não sei, é a primeira vez, não faço a menor ideia. Se conseguir dar a volta a Guidões de manhã, dá. Se não conseguir até 1 menos um quarto por aí, à tarde acaba o que faltar. De modo que se vocês até 1 menos um quarto não ouvirem o sino a tocar, é sinal que não acabou ainda. Se acabar à tarde, terminada a volta, os sinos tocarão a festa e a carrinha daqui irá para Covelas e lá repetir-se-á o que aqui se fez. Um comunicado que eu queria divulgar, Solidariedade Pascal nas paróquias do Conselho da Trofa. E eu vou ler o comunicado que foi feito pelos párocos. Os párocos do Conselho da Trofa, preocupados com o momento atual da vida dos seus paroquianos e com a situação geral que se vive no nosso país e no mundo, querem deixar um sinal concreto de solidariedade e um contributo das suas comunidades para fazer face a esta situação. Por isso, considerando que, primeiro, um dos traços mais importantes do tempo de preparação para a Páscoa é a solidariedade, ou melhor, na linguagem cristã, a caridade, lembremos a este propósito o ensino da Igreja acerca do jejum quaresmal e também o contributo potencial que cada cristão é chamado a fazer. Segundo, esta quaresma foi um tempo bastante diferente, estranho e difícil. A caridade cristã própria de cada quadra ficou, por isso, mesmo inibida. Terceiro, assistimos todos os dias a uma catadupa de notícias
em que a fragilidade dos seres humanos e dos meios para combater essa fragilidade se torna por demais evidente. Quarto, nesta guerra contra o Covid-19, um grande número de pessoas, nomeadamente médicos e pessoal de saúde, continua a lutar quase acima das suas forças, ajudados por muitos outros profissionais de outras áreas. Quinto, tem havido na comunicação social muitos relatos de falta de material nos hospitais e outros serviços de assistência. Sexto, haverá muitas dificuldades no futuro a nível económico nas famílias das nossas comunidades. Decidimos abrir, neste período da Páscoa, uma conta bancária solidária, um IBAN de apoio divulgado nas redes sociais, ali fora no placar também lá está, e exclusivamente para a angariação de fundos para ajudar nesta luta contra o Covid-19. Estes fundos terão um objetivo específico de ajudar o hospital de referência desta área, o Centro Hospitalar do Médio Ave, doando material necessário para os serviços que de mais perto lidam com esta pandemia. Paralelamente, procuraremos ajudar pontualmente alguma situação que possa ser considerada premente nas nossas comunidades. A alegria da ressurreição com Cristo não poderá ser plena se não ajudarmos os irmãos a viverem mais plenamente. Uma Santa Páscoa, os padres do Conselho da Trofa. Aqui fica o apelo. Há bocadinho esqueci-me de deixar este recado aos meus paroquianos. Domingo de Páscoa, quando a cruz for a passar, saudamos. Saudamos da janela, saudamos das varandas, saudamos da porta. Não vimos para a rua, obviamente, não vimos para a rua. Quando a cruz for a passar, saudamos. Com aplausos, acenamos, dão um conselho, atirem flores, mas, olhem, nesta Páscoa não vai haver foguetes. Olhem, vamos substituir os foguetes por colchas às janelas. Se não estiver a chover, ou se estiver a chover e quando a cruz passar não chover, dou este conselho. Vamos pôr colchas nas janelas, nas varandas, e vamos manter assim este sinal de festa. Olha, é para substituir pelos foguetes. Não vai haver foguetes, pomos colchas. É assim, quando uma procissão vai a passar, costuma-se colocar colchas às janelas, não é? Ora, Jesus Cristo vai a passar. No próximo domingo de Páscoa, estamos todos dispensados de ir à igreja. Nós normalmente vimos à igreja para nos encontrarmos com Cristo. Domingo de Páscoa, Ele vai percorrer os nossos caminhos. E por isso, nós vamos saudar, acolher do melhor modo que pudermos e soubermos dentro destas contingências. E agora professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida. Procede do Pai e do Filho,
com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com os olhos voltados para aquilo que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo cheios de confiança: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Por aqueles que são traídos no seu amor, oremos a Jesus, entregue por um dos 12. Senhor, tem piedade de nós. Por aqueles a quem ninguém reconhece a sua dignidade, oremos a Jesus, coberto de injúrias e sarcasmos. Senhor, tem piedade de nós. Por aqueles que são esmagados pela miséria e torturados, oremos a Jesus, que foi preso e maltratado. Senhor, tem piedade de nós. Pelos que sofrem a doença e pelos moribundos, oremos a Cristo, agonizante sobre a cruz. Senhor, tem piedade de nós. Pelos que lutam pela justiça e pela verdade, oremos a Jesus, que morreu inocente. Senhor, tem piedade de nós. Pelos que já não têm mais esperança nesta vida, oremos a Jesus, que ressuscitou e está vivo para sempre. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orei, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei e governai em toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos deste, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, o santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons de justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo do altar celeste diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Recordamos nesta Eucaristia os pais e sogros de Lino Queibra e os associados falecidos do Santíssimo Sacramento. E neste dia do meu aniversário natalício, quero recordar o meu pai, António da Silva Ramos. Recordar o bispo que me crismou, Dom Domingos de Pinho Brandão, que foi bispo auxiliar de Porto. A vida às vezes revela-se-nos assim deste modo curioso. Eu fui crismado a 22 de dezembro do ano da Revolução, 1974. A última coisa que eu pensava ser era padre e pároco, era a última. Fui crismado por Dom Domingos de Pinho Brandão, que era natural de Roça Jarouca, está lá sepultado, e foi lá pároco, foi por lá que ele começou. Eu, mais tarde, fui pároco de Roça Jarouca, foi por lá que eu comecei. O Dom Domingos de Pinho Brandão mandou construir a residência, e eu, quando lá cheguei, o teto estava a desabar, mandei reconstruir. A vida às vezes é assim de surpreender. Quero lembrar o bispo que me ordenou padre e que me nomeou para as terras de Jarouca, Júlio Tavares Rodimbas. Quero recordar, neste dia do meu aniversário, o bispo que me enviou para as terras da Trofa em 2001, Dom Armindo Lopes Coelho. Quero recordar os párocos a quem sucedi em Guidões, o padre, oh meu Deus, Padre Francisco, tive uma amnésia, o Padre Francisco da Costa Dias, Alvarelhos, o Padre Aires César de Amorim, em Covelas, o Padre Joaquim Ribeiro. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos da vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, o mártir São Sebastião e São Roque, a quem nestes dias nos encomendamos, e todos os santos, recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens, lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
E agora, com Jesus, voltamos-nos para o Pai comum e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas dá fé da vossa Igreja e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Até aqui um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo que o próximo domingo, domingo de Páscoa, seja um domingo marcado pela alegria. Vamos ter o compasso, como é habitual, em moldes diferentes. Como dizia o Notícias da Trofa, o compasso este ano vai ser de carro, pois. Vamos fazer o compasso de carro, vamos viver intensamente o próximo domingo de Páscoa, na alegria de Cristo ressuscitado. Há mais vida para lá do vírus. Há mais vida para lá do vírus. Muita mais vida. Celebremos então a Semana Santa, ou pelas televisões, pela Trofa TV, etc. Já que nós não nos podemos deslocar à igreja. Um bom domingo para vós e então vamos todos celebrar a Páscoa com muita alegria. Há mais vida, muita mais vida para lá do vírus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.